TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos. Olha nós aqui outra vez, iniciando mais um maravilhoso programa Páginas da Bíblia, contando sempre com a sua assiduidade, com a sua determinação, com a sua doação a esse canal maravilhoso que nos ensina a amar cada vez mais Jesus por Maria. Quero aqui hoje dizer que nós continuamos o assunto que nós iniciamos semana passada, considerando nós estarmos no ano josefino, o estudo desse grande personagem que é José de Maria, pai adotivo de Jesus. Vamos continuar hoje, então, contando com os nossos professores que nos conduziram semana passada, nos conduzirão também essa semana. Aqui, nossa querida professora Maíla, agradeço a presença. Eu que agradeço. Nosso amado padre Carlos Botura, quem também agradeço a presença. Olá. E com eles, então, nós vamos iniciar com vamos iniciar agora lá em Lucas primeiro. Eu quero que vocês abram aí o capítulo 2 de São Lucas. Só um versículozinho para nós darmos início a essa segundo encontro sobre José, que vai ser o versículo 21, que vai dizer assim: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. E eu quero aqui pedir para Maíla, então, nos enriquecer com esse pequeno versículo a respeito dessa questão do chamamento do nome de Jesus, né, Maíla? É muito importante porque o nome nos dá a identidade. Deus nos chama pelo nosso nome. Então, nós não somos um a mais aí nesse mundo, mas Deus nos conhece e nos chama pelo nome. O nome também, ele tem uma indicação de posse. Se a gente pegar lá no livro do Gênesis, quando Deus, depois de fazer a criação, criar as coisas, dá ao homem, né, a Adão, ali a figura dessa humanidade, o direito de dar nome às criaturas. E quando ele vai dando nome, ele passa, então, a ser aí aquele que domina. Porque o próprio Deus fala, né? Dominai. Então, dar nome é dar a posse, é ter a posse e passar não só a ter a posse, mas também a ter a responsabilidade sobre aquilo que você agora te pertence. Né? Então, você também tem essa dupla ação. Possuir, mas cuidar também. Então, quando José, ele recebe ali, ele vê o sonho, né? Acontece o sonho dele, e o anjo fala a José de que ele deveria tomar Maria como esposa, porque o filho que dela estava sendo gerado é fruto do Espírito Santo, quer dizer, é filho de Deus. O anjo também deixa claro que a José seria dado o direito de dar o nome. Quando o anjo, da parte de Deus, faz isso, está dizendo que, diante daquela sociedade, do povo, José assume a paternidade legal sobre Jesus. Então, realmente, Jesus é gerado como filho de Deus, ele é Deus gerado em Deus, recebe de Maria toda a sua essência e natureza humana, por isso que ele nasce de Maria, mas de José ele tem aí a paternidade legal. Então, São José dando a Jesus o nome, Yeshua, aquele que salva, ele tem aí um domínio legal sobre aquele menino que Deus, sendo pai, dá a José também esse privilégio de ser o pai terreno dele. E como eu mesma disse, também a responsabilidade de cuidar. Então, por isso que São José é chamado também, o Papa João Paulo II nos deu aí uma carta apostólica falando e chamando São José do custódio do Redentor.
né? Então ele é o custódio, é aquele que guarda aquele que veio para nos salvar. Uhum. É interessante que nesse versículo de Lucas, ele coloca no plural, né? Puseram-lhe o nome de Jesus, incluindo Maria, evidentemente, mas lá em Mateus, que nós vimos no programa passado, especifica, né, essa questão legal que a Maíla colocou para nós, no capítulo 1, 21 de Mateus. Dará Maria, né, à luz um filho, a quem tu, José, chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, como já foi falado, o significado do nome, né? E bonito na carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, que o primeiro ponto que o Papa discorre um pouco é exatamente sobre essa figura do pai, que a gente vai continuar a falar aqui, não é? Quando ele coloca, o Papa, então, que através de José e do mandamento, José é justo, né? E educando o seu filho, através de José que educa Jesus, Jesus também aprendeu a obediência ao Pai, né? Ao Pai ele, José, mas principalmente ao Pai eterno, né? O seu Pai verdadeiro, então, que depois, claro, né, conduz os nossos passos todos através da docilidade e da obediência que devemos todos ter, né? Então é muito bonito isso, como o Papa Francisco diz, né? Até a figura então legal, paterna realmente de José na casa, contribui para que Jesus venha depois a reconhecer o verdadeiro Pai e obedecer o verdadeiro Pai. E fica para todos nós também a lição da responsabilidade, da especial condição daqueles que adotam, né? Exato, é muito lindo isso. A questão da adoção ser algo assim tão reconhecido e tão nobre que o Senhor trouxe na própria vida viver e ser educado por um pai adotivo, né? Eu acho que falta muito falar sobre isso, sim, né? Essa devoção a São José pode, sim, nos ensinar muito, né? As pessoas, graças a Deus, muitas famílias adotam crianças, mas ainda existe muita resistência também, não é? E a figura de São José é maravilhosa nesse sentido. Como que ele cumpre esse papel de maneira tão singular, né? Tão dedicada a Deus, a alguém que não é do seu sangue, mas que lhe foi entregue e nasceu do seu coração, como a gente fala, né? Patris Corde, né? Ele nasceu do coração de São José, né? E é interessante porque nesse ano que o Papa proclama como o ano josefino, é um momento muito especial que nós estamos vivendo até mesmo no mundo, em que essa figura da paternidade, seja ela biológica, seja ela adotiva do coração, é tão colocada em segundo plano. A família é tão menosprezada. E vem aqui o papel de São José ser para nós esse grande exemplo. A nobreza dessa paternidade, de qualquer que seja essa forma, biológica ou adotiva, mas é uma paternidade que nos remete ao Pai. Como o Pai os amou, São José também amou Jesus. E nos ensina também a amar. Né? Então, no coração de São José, a gente também vai aprendendo a gerar Jesus dentro de nós. E aqueles que adotaram mães ou pais, que peguem a figura de São José como aquele que vai ser realmente o seu exemplo, seu modelo, aquele que vai realmente ser o seu guarda também, né? Aquele que vai ser o seu orientador nessa função tão nobre. Não apenas humana, mas nesse sentido divino, mais uma vez, né? O próximo relato que nós temos, então... Eu vou ler esse trechinho aí, padre. Só destacar um pouquinho antes, a gente não vai ler inteiro, né? Mas prestar só atenção aos versículos 22, Lucas 2, versículo 22, 27 e depois o 39, destacam aí na figura de José e Maria, mas também de José, né? A questão da obediência à lei, né? Que estamos falando agora. Essa obediência ao verdadeiro Pai, né? Então, no sentido de que quando se adota, né, para nós cristãos, quando se adota a criança, quando é essa paternidade do coração, não esquecer exatamente do verdadeiro Pai, né? A educação que seja de temer a Deus, de obedecer a Deus verdadeiramente.
Vocês podem abrir aí, então, Lucas capítulo 2, vou ler de 22 até o 26, que vai dizer: Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo e, quando os pais trouxeram o menino para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus. Eu até avancei um pouquinho mais o versículo, mas eu quero deixar então aí para vocês essa questão de ser apresentado ao Senhor para cumprimento da lei acima de tudo, né? Isso, olha só, até tinha pulado, né, o 22, o 24, o 27 e depois o 39 frisa, né, para cumprir a lei do Senhor. São José é esse homem que tem como grande característica ser um cumpridor da lei, como judeu, como justo, porque, como disse no programa passado, não pode um homem ser justo se não for temente e cumpridor da lei. Então, São José vai fazer questão de ser essa pessoa que cumpre a lei do Senhor. E nesse cumprimento da lei do Senhor, Jesus vai aprendendo realmente a ser submisso a Ele, né? Então, ele aprende a ter essa obediência à lei, ter a obediência a São José e obedecer ao Pai, né? Ao Pai do céu. Então, é uma característica muito importante também nos dias que nós vivemos, em que essa virtude da obediência é tão desvalorizada. E outra coisa que eu vejo, muito, demais outra coisa que eu Pois é. vejo aqui também é o respeito para com a autoridade eclesiástica. No caso, o rabino, o chefe o sacerdote lá da. Hoje é incrível, né? Da sinagoga. Lembrem-se, né, do mandamento que São Paulo, acho que é São Paulo que diz, que destaca, né? O mandamento de honrar pai e mãe é o primeiro que vem com uma promessa, né? Vais ter longos dias na sua vida. E ainda diz, né? Aquele que honra o seu pai também será honrado, né? Na sua velhice. Então, como estava falando, hoje em dia, essa ausência, né? Do respeito, desse honrar realmente, não é pai e mãe, principalmente pai, mas pai e mãe, é alguma coisa que está colocando a nossa sociedade para baixo, né? Uma derrocada. Quando não existe esse senso, esse sentido de honra, de respeito, de obediência, vira salve-se quem puder, né? E fazendo uma analogia também daquilo que São João fala assim, se nós não somos capazes de amar a quem nós vemos, não somos capazes de amar a Deus que não vemos. Que não temos. Se nós não somos capazes de honrar e respeitar, obedecer a quem vemos, pai, mãe, e aqueles que são aí superiores a nós na hierarquia, na escola, nas direções dos colégios, né? como vamos também obedecer Exatamente. e respeitar a Deus? Então, existe, claro, a liberdade como um grande dom, mas não, né? Os limites, sem os limites não pode haver realmente uma liberdade verdadeira também, né? É verdade, é verdade. Muito bem, gente. Eu vou agora pedir que vocês voltem, vamos lá para Mateus. Vamos de volta a o que a gente estava seguindo. E vocês podem abrir aí o capítulo 2 de Mateus. Nós vamos fazer uma pequena leitura do versículo 13 até o finalzinho 18, para a gente entender um pouco essa questão da fuga para o Egito. Vai dizer assim: após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o teu menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali
ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Voltando aqui à questão da presença forte e muito intensa de formar a condução de José, vemos a figura mais uma vez do anjo e de São José também sendo essa pessoa que segue os ditames do Senhor através do seu mandatário, que é o anjo. Sim. Então, aqui nessa fuga para o Egito, a gente vai, pelo texto bíblico, perceber que José, ele foi se sacrificando a cada dia, a sua vida, os seus desejos, a sua vontade, em favor de Jesus e da Virgem Maria. Aqui esse ponto, quando diz que ele, né, como um judeu, um homem aí dos seus 30 e poucos anos, tinha o seu ofício, tinha os seus cumprimentos lá dentro da lei, Deus manda que ele vá para o Egito. E tinha também seus projetos de lei, né, Maíra? Projetos da vida, da lei, daquele judeu. E o que ele faz? Ele deixa tudo isso e vai para o Egito. Ou seja, cumpre aquilo que Deus queria para ele. Uma vez estando lá, deve ter ficado nos 2, 3, 4 anos, larga tudo, volta para a Terra Santa. Ou seja, São José, esse homem que coloca os planos de Deus acima dos seus planos. E não porque ele não tivesse planos, porque a gente tem que resgatar de São José, não essa figura passiva, uma pessoa que não sonhava, uma pessoa que não tinha querer. Não, ele tinha como um homem aí, um rapaz, ele tinha essas vontades, esses desejos, esses sonhos. Mas ele em nada põe isso à frente daquilo que Deus tinha para ele. Maília, eu até diria que em vez de José colocar os planos de Jesus acima, os planos de Deus acima dos seus, ele fez dos planos de Deus os seus planos. Exatamente, né? é verdade. Que é estar conforme a vontade de Deus. Perfeitamente. Né? Outra coisa que a gente aproveita desse trecho aqui, que é a gente vai entendendo nas entrelinhas do texto, é que muitas vezes nós temos na iconografia, né, nas imagens que nós temos de São José, a figura de um homem mais idoso, de um homem com mais idade. E aí, pela própria tradição e por esses textos aqui, nós vamos tirando essa imagem que veio para nós dos evangelhos apócrifos. Então, é dos evangelhos apócrifos que vem essa imagem de São José mais idoso. Alguns até colocam ele como viúvo, e que para nós não é aí sustentável. Por quê? Imagina uma pessoa que sai lá da Terra Santa, vai para o Egito, volta do Egito, vai da Judéia para a Galileia, todo ano desce para Jerusalém para ser um cumpridor da lei. Isso não cabe, não coincide com a figura de um homem idoso. E pensa, uma viagem dessa para a região do Egito não é como nós temos hoje, que a gente pega um avião, sai daqui, vai para lá, com toda tem a um segurança, carro com ar-condicionado. Não. Gente, isso leva Era tempo. no jegue. No jegue, exatamente. Isso leva tempo, isso tem perigos, isso tem muito custo. Cuidar dele, cuidar da esposa, cuidar de uma criança que tinha aí menos do que 2 anos. Então, isso mostra para nós a virilidade, a força que São José nos traz. Então, por que então os evangelhos apócrifos nos apresentam a figura de São José como mais idoso?
Aí essa figura aparece e foi criada no sentido de resguardar a virgindade A de Nossa castidade. Senhora, a castidade Dos dela, dois, né? dos dois. Tá. Porque uma vez ele sendo idoso, ele não representaria, entre aspas, aí, perigo para Maria, no Aham. sentido de tirar a virgindade dela. Né? Ele não teria aí condições físicas para isso. O que não combina Não com São com- José. Uhum. Até voltando Por isso naquele também é que eu sou da opinião que não teriam se consagrado à virgindade antes anterior, do né? anjo, sabe? Isso é verdade, exatamente. É ao contrário, ele tendo todo o vigor, todas as possibilidades como um homem novo, com uma menina, uma moça extremamente bonita, possível de gerar filhos, eles abrem mão disso em favor do plano Aham. de Deus. Uhum. Então, a figura de São José, aqui pelas entrelinhas da Sagrada Escritura, da tradição, é verdadeiramente como um jovem. rapaz, um jovem, que foi Na capaz, idade de casar, na como idade era o de casar, normal, de gerar filhos, de trabalhar. de trabalhar. Daqui um pouco a gente vai falar disso. Então, ele faz tudo isso e cuida realmente. Ele é o Aham. guardião. E além dando a disso, vida eu dele vejo por ainda um eles. outro fator que pode ter influenciado nessa questão, né, de dizer José idoso, porque dá a entender muito, muito bem claramente a sequência do Evangelho que ele teria morrido relativamente cedo, né, enquanto Maria antes. teria vivido mais, né? Porque quando Jesus começa a sua missão, a gente vai ler também daqui a pouco, ele diz, não é o filho do José? Quer dizer, possivelmente estivesse vivo, né? Isso, do carpinteiro. Pelo modo como falam. Mas logo em seguida, né, já na sua paixão tal, ele já não está está lá. presente de modo algum. Durante o seu ministério não aparece presente, né? Quando vai a família atrás de Jesus, fala da mãe, fala de irmãos, mas não fala do dele, pai, é. né? Então ele teria morrido relativamente cedo. Sim. Talvez é mais um fator para colocar que ele seria já de uma certa idade. Apesar deles não viverem mesmo Muito. muito como nós, Aham. né? Aí os seus Sim. 40, 50 anos, para eles já seriam idosos e já estaria aí com essa expectativa de vida Exato. pouca para nós. E também um outro fato, quando lá na vida pública de Jesus, já com certeza São José já havia morrido. É bem entendido porque agora chegou a hora de Jesus falar do Pai do céu. E que não deveria, então, ter a figura desse pai esse pai terreno, às vezes criando essa confusão. Você fala agora do Pai do céu, você e o Pai é um, mas você não é o filho lá daquele carpinteiro que a gente sempre conheceu. Então, aí bonito também a característica de São José. São José entra na história e sai dela no momento decisivo. Entrou quando Deus permite que ele entre dentro dessa história de Maria e do Filho de Deus e sai dessa história exatamente quando o papel de Jesus precisava aí aparecer. Lembrando um pouco João Batista. Isso. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Outra coisa interessante, nos versículos seguintes se repete, né, além daquilo que já foi lido, versículo 19 em diante, quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonhos novamente, né, a José e recomendou, levanta-te, toma o menino, a sua mãe, dirige-te para Israel, pois morreram os que atentavam contra a vida do menino. E vai continuar, né? Logo em seguida, então, obedece mais uma vez, prontamente, levantou-se, pegou o menino e a mãe e se dirigiu para Israel, mas ao ouvir que Arquelau sucedera o seu pai Herodes como rei de Judá, temeu dirigir-se para lá, outra vez, avisado em sonhos, partiu para a província da Galileia, morar num povoado chamado Nazaré. E aí se cumpre mais uma vez, profecia, será chamado Nazareno, não é? Então, nós temos, é interessante a expressão que usa o evangelista aqui, a mãe e o menino, né? Toma a mãe e o menino. Então, nunca se refere novamente a José como o pai biológico, mas sempre colocando quem é o centro aqui, o menino, aliás, o menino vem primeiro, né? O menino e a mãe, o menino e a mãe, né?
Papa Francisco coloca mais uma reflexão muito interessante, né, que para nós, né, que somos cristãos, os verdadeiros tesouros, em primeiro lugar Jesus, Maria e José, que é o custódio deles novamente. E né? pensa a É o mais valioso disso. de tudo que tem que ser guardado em primeiro lugar. Exato. Deixa tudo para ficar com Para eles. cuidar deles. E aí a gente fica imaginando na beleza e na grandeza dessa função que São José recebeu de Deus. Porque pensa, para cuidar daquilo que é de mais valioso que a gente pôde ter, que é Jesus e Maria, foi dada a ele essa missão. E para se cuidar de um grande tesouro, se capacita quem é esse guardião. Né? Uma coisa é eu cuidar desse microfone aqui. Outra coisa é eu ter nas minhas mãos um tesouro para ser guardado. Uhum. Então, mostra a grandeza de virtude, de dons, de capacidades que Deus cumulou São José para cuidar das duas pessoas mais importantes que puderam existir e que existem, né? Que é Jesus e a Virgem Maria. E nos lembra a parábola de Jesus, do tesouro do campo. Que vende tudo para poder ter aquele Nos tesouro. lembra aos pés da cruz, filho, eis aí a tua mãe, né? E ele a recebeu em casa. Aí, quanta riqueza. Eu trago bem para a nossa realidade, assim, de leigos, que caminhamos construindo ainda essa história, essa figuração da família de Nazaré, né? Sempre colocando o menino como sendo aquele que tem que ser gerado, protegido, amparado, porque é um ser em formação. A mãe, porque é aquela mulher que foi entregue à missão de gerar essa preciosidade para uma família, e a quem cabe os deveres da casa, os cuidados da casa, o aconchego, a preocupação do cuidado, né, o aleitamento, as refeições. E o homem, a quem cabe desbravar o mundo, abrir caminhos para que essa família continue protegida. Então, realmente, essa mentalidade de uma família completa, nas figuras de um homem, uma mulher e uma criança, é algo que a sociedade, de modo geral, tenta destruir como sendo algo que pode ser construído ao seu bel prazer. E, na realidade, o modelo é esse. Não adianta fugirmos muito disso, porque senão vem as frustrações depois. Na família de Nazaré, cada um deles Teve um o seu papel. muito bem Né? definido. Bem definido, se cuidando, Isso. né? Se cuidando, mas cada um exercendo o seu papel. Para que a história acontecesse, né? Então, queridos, eu vou pedir que vocês aguardem só mais um instantinho, pequeno intervalo, e nós já voltamos com a nossa história de José. Voltamos, eu vou pedir agora para que a gente continue esse entendimento, aprofundando José. Abram aí em Lucas, já lá no capítulo 2, versículo 41. Nós vamos ver a questão de Jesus entre os doutores. Vai dizer assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens.
Meu Deus, eu estava lendo aqui e estava pensando comigo, Jesus, se eu tivesse andado um dia sem meu filho, eu não sei se eu ia ser assim tão dócil nesse reencontro. Ia pegar pelas orelhas direto, né? As orelhas. Primeiro a gente vê, eu não sei aí, realmente mostra um pouco disso aí, o ambiente de doçura, de paz eterna e de pleno controle da vontade de Deus em que essa família vivia. No meio e das passa tribulações. muito bem isso, né? Uma família equilibrada, uma família dócil, E que não tinha problema. Pois com é, seus muitos problemas. problemas. E esse era um baita de um problema, porque perder a caravana, Aham. eles não podiam ter Perder feito a a caravana criança, voltar. Já pensou perder a criança na capital, capital. eles que eram do interior, de uma Fico cidade eu a pequena. imaginar, De Padre, eu repente, fico a imaginar que eles devem ter esperado uma outra caravana que vinha. Nada, Para menina, poder, você porque a acha que ia caravana esperar? toda ia voltar Eles Não, foram. voltaram no sozinhos. meio daquele um dia Claro, sozinho. desesperado Na daquele verdade, jeito. eles já tinham caminhado um Um dia, dia. perceberam que ele não estava. Tiveram outro Voltaram dia. mais um e passaram um dia procurando em ainda. Jerusalém. Pensa o desespero. 3 dias sem ele. Você acha que eu ia né? esperar vir uma caravana e ia Ah, saber não. quanto é que O tempo pai e ia a mãe demorar para voltar para Rapaz, trás, atrás da criança? É Não. muito, Vai muito direto, transtorno. né? Sozinho. A gente Nessa hoje com hora- avião não consegue imaginar essa loucura que seria pega a mala, Aham. leva a mala, cadê a mala, cadê Então o guri, veja o onde tá o guri? sobressalto, né? Já teve o anjo falando, olha, o Herodes vai querer matar a criança. Olha o sofrimento, perigo. Já saíram de madrugada sozinhos, provavelmente, pelo menos uma parte do É. caminho, né? Imagina, Escondidos. você- E agora voltar para trás sozinhos Imagina você saber que seu filho ficou perdido. E sabendo que esse filho é filho de Deus. E que tem um projeto atrás desse filho. Eu acho que Maria e José devem ter Muito. dito, nossa, Deus deve estar querendo arrancar o cabelo da gente. de novo. Aham. Porque nós fizemos isso com o filho dele e agora? Pensou o senso muita- de E punição. ao mesmo de... tempo a gente vê o que esse texto vai trazer, a gente vai comentar ainda do cotidiano, né? Vejam bem, depois de 14 anos, 12, né? 12 anos que 12 já anos. tinha Jesus, depois das Aham. peripécias ali dos 2, 3 primeiros anos, né? Esse texto começa parece assim, que São Lucas quer dizer que de repente teve que cair a ficha de novo Sim. dessa realidade escondida. Uhum. Porque veja bem, né, o texto vai falando, os pais iam a Jerusalém todos os anos, teu pai e eu estávamos aflitos e de repente Jesus vira para eles, não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Parece que tem que cair a ficha de novo, né, para o casal. Se tornou tudo tão normal na vida Aham. deles, né? Que Jesus é esse que vai trazer. Tem algo maior aqui dentro, né? Eles sabiam, sem dúvida alguma, mas que Claro. parece que... Parece não, A acho que é isso mesmo. normalidade. A gente falou de adoção, né, no outro... Foi nesse programa? Foi No outro no programa, né? passado. Falamos de adoção. Né? A convivência, afinal das contas, é um filho adotivo, mas a convivência cria esses laços, né? Que não tem mais a Não, e diferença. traz a soberania do pai na família, Eu né? digo assim, que não traz mais... acho que pai e mãe adotivo, chega uma certa altura do campeonato, já nem lembra mais que foi adotivo, Não, né? com se certeza lembra, se lembra, não. não faz diferença Sim. nenhuma, né? Não. E é o que aconteceu Aham. aqui realmente, né? Entre eles. Então, assim, cai a ficha de novo, Jesus tem que falar para eles, e é interessante essa questão dos 12 anos, o A Bar questão- Mishva, né? Isso, que ele... Ou seja, ele se torna filho da aliança, ele recebe o certificado de adulto, né? E que agora ele não é mais uma criança. Isso. A maioridade dos meninos era com 12 anos. Ele não é mais uma criança, ele agora é um adulto. E isso vem ainda refletir mais ainda como termina essa passagem. Era ali submisso mesmo como adulto, né? Outra coisa interessante também a respeito de Jesus é que normalmente aí por essa um pouco mais para frente já deveria se casar e Jesus não teve o casamento, ficou com a família o tempo todo. Interessante tudo isso. Então, como de repente, né, Jesus, ele é filho da aliança, ele é um adulto e vai agora dizer, né, a casa do meu pai, né? Lá mais para frente, mais uma vez, já próximo da paixão, quando Jesus entra na casa, no templo, expulsa os vendilhões, né? O zelo pela sua casa me devorará, ou me devora, o salmo, né? Que é recordado pelo evangelista. E Jesus tem autoridade para fazer o que fez, né? Quando perguntam para ele, com que autoridade você faz isso? Ele tem autoridade porque a casa dele
causa do Pai, né? Dele também. Dele também, Pois ele é. sendo Deus, né? Ele também tem essa autoridade ali Tem dentro. autoridade para fazer Tá, isso. então nós vamos avançando um pouquinho mais a respeito da questão da identidade do Senhor Jesus. Eu vou pedir que vocês entrem agora no livro de Mateus, lá no capítulo 13, versículo 55, vai falar: não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos? E aí, então, Padre Carlos, você quer falar a respeito disso aí? Da questão das pessoas não entenderem diante, claro que já começou lá naquela questão do templo, com 12 anos, e que deixava a todos atônitos com seu conhecimento e sua inteligência. Aqui continua no meio do povo a suscitar esses questionamentos. Mas esse menino não é filho daquele menino, daquele José, tão conhecido, que anda entre a gente, faz as coisas como a gente, como é que ele pode deter tanto conhecimento? Isso. Esses questionamentos vai começar a despertar no povo que ali tem algo especial naquela criança, naquela família, né? As duas coisas ao mesmo tempo. A gente acabou de dizer, né, que no final da passagem de Jesus com os doutores, ele continuou com eles, era-lhe submisso. Depois, como você estava falando no intervalo, né? O que aconteceu nesses anos todos, entre os 12 e os 30 anos, né? Que não conta nada o Evangelho para a gente, que é uma coisa que inventam tantas histórias, né? Tanta curiosidade. E foi para o Nepal, foi para a Índia, foi para o Egito, foi não sei para onde o pessoal fica inventando essas coisas, né? Para tentar responder isso daí, essa Exatamente. pergunta que você coloca, que as pessoas colocam e que você colocou para nós também. Mas né, esse menino, né, cresceu aqui, esse adulto agora, né, cresceu aqui no meio de nós, nunca saiu daqui, nunca foi para lugar nenhum, não fez nenhuma faculdade. Ou seja, não foi estudar com um rabino famoso, nada disso, né? Como seria. Mas Jesus vai ser reconhecido como rabino, sim. E lá no templo, entre os doutores, ele com 12 anos, a gente escutou, ficavam maravilhados com as suas respostas, com aquilo que ele falava naquela idade tenra ainda, né? E quem dava a ele esse ensinamento? O pai. O pai e a Porque mãe. vinha dele, né? O pai tinha essa missão de ensinar, levar para a sinagoga, no Isso. templo. Isso. Então, São José foi um bom mestre para Jesus. E a sua sinagoga, onde ele vai entrar depois, né? E vai ler Isaías e vai dizer, hoje se cumpre isso, E né? pensa no olhar de admiração daquele povo quando ele fala, hoje se cumpriu. Quer dizer, agora, naquele momento ali, né? E é bonito que essa mesma passagem de Jesus iniciando a sua vida pública na sinagoga, vai dizer, né, antes de tudo, que Jesus, como de costume, foi ao sábado na sinagoga, né? Daí entra São José, Maria, conduzindo Jesus nos passos da criança, que vai aprendendo as coisas junto da sinagoga, junto do seu povo. Jesus, já homem, pela natureza humana, tomado do seio de Maria pelo Espírito Santo, ele se encarna realmente ainda mais na cultura e na fé do seu povo. Perfeito. Olha só, né? Ele é um judeu plenamente, mas que tem, né, filho de Deus também, que vem trazer para a gente o verdadeiro Pai e uma nova aliança. Então, todo esse caminhar aí, não é, de Jesus nesses anos todos, São Lucas só dá essas pequeníssimas pistas para nós, né? E vai complementando ao longo do Evangelho. Ele era submisso, ele ficou na sua casa, ali que ele se encarnou na cultura do seu povo, e mais na frente, então, ele vai poder dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim e me mandou para anunciar a boa nova aos pobres. E um detalhe interessante, não é à toa que as palavras são colocadas de uma forma igual quando lá atrás falou para José, né, o anjo, vai, toma o menino e a mãe. Agora, quando Maria e José, eles encontram Jesus no templo, quando ela repreende, diz, olha, mas você não ficou aí pensando na preocupação que nós tivemos? Teu pai e eu. Ou seja, quando se trata da obediência, da submissão, da autoridade, Maria, que é infinitamente maior do que José, ela coloca o pai na frente. Então ela fala, teu pai e eu estávamos preocupados com você.
Ela né? não tem intenção em roubar o lugar, a autoridade dele, o Não, lugar dele, né? naquele momento, pai. a autoridade ali de corrigir, de obediência, primeira de São José. Maíra, nós Daí vamos- vem a resposta de Jesus, a casa Pai, do o meu pai, É. né, Nós tem estamos aí falando dois então a pais. respeito disso, né? Mas eu O tenho filho ainda- do carpinteiro. Padre, exatamente, que entra Marcos aí, se vocês Isso. quiserem abrir o capítulo 6, no versículo 3, vai 3. dizer: Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. Aham. É isso, Então, né, padre? o interessante é que Marcos não coloca o filho do carpinteiro, coloca Jesus sendo chamado de carpinteiro. Aham. Então vejam bem, não é? Claro, era filho do carpinteiro e era também ele carpinteiro. Ou seja, como era o normal daquele tempo, o filho normalmente, né, aprendia a profissão do pai e continuava depois o seu ofício, né? A maioria das vezes, mas nem sempre, herdava, vamos dizer assim, a oficina, o posto, né? Claro que se tivesse outros filhos ou outros irmãos, como aí são colocados, não filhos de Maria, mas outros irmãos de Jesus, uma família normal, outros irmãos de sangue, né? Não era todo mundo que ia ficar com a oficina, né? Mas claro que o mais velho, no caso, teria a precedência. Aqui, então, nos entra a questão da profissão de José, que passa para Jesus, e nesses anos do escondimento, nesses anos não narrados pelo Evangelho, Jesus estava lá aprendendo e depois ajudando a José na sua oficina, né? O que é bom a gente comentar um pouco, talvez já tenham ouvido, a palavra que aparece no texto dos Evangelhos, no caso aqui, quando se traduz por carpinteiro, a palavra grega é tekton, não é especificamente carpinteiro. A profissão de carpinteiro é bem específica, trabalhar com madeira, né? No caso, essa palavra grega, ela designa, sim, um artesanato, uma profissão, né, de alguém que trabalha com as mãos, mas mais amplo, vamos dizer assim. Seria a pessoa que trabalha com as mãos materiais duros, que poderia ser, inclusive, de pedreiro. Pouco de tudo. O faz tudo, né? Marido de aluguel. É um pouco de tudo. E pensa, na onde eles moravam, em Nazaré, Pequenininha. uma oficina, uma aldeia. Era um artesão, uma pessoa que tinha uma oficina, precisava de alguma coisa lá com ferro, José fazia, de alvenaria, José fazia, madeira. Era um pouco de tudo. Era alguém que tinha, assim, uma Habilidades. gama de habilidades de tratar com diversos materiais, mas principalmente material Manual. mais duro. É. Né? Mas, assim, então, essa profissão é muito, sem dúvida alguma, né? Seria simples, mas também seria algo de importante, de nobre, né? Num local pequeno, poder fazer, então, diversas concertos, né, e construções de modo em geral assim. E Jesus então herda isso, trabalha isso na sua vida. E aí a gente fica pensando nessa beleza, por isso que São José também foi declarado pela igreja como patrono dos trabalhadores, né, para mostrar para nós a dignidade que o trabalho tem. Quando a gente trabalha, a gente também se santifica. O trabalho foi dado a nós como também um meio de santificação de volta a Deus. Então, São José, com as suas mãos aí, com seu trabalho, ele sustentou aquela família. Então, ele tirou dali o sustento próprio, o sustento de Maria e o sustento de Jesus. Então, dignifica aí o trabalho, né, e mostra para nós essa importância. E aí o que me chama a atenção quando fala de São José como patrono aí dos trabalhadores nessa oficina, Jesus, enquanto Deus, ele cria o universo, é o criador, é o artesão da criação. Por ele foram feitas todas as coisas, faça-se. A palavra, né? É o verbo de Deus. Exatamente. Tudo se criou e Jesus está lá como segunda pessoa da Trindade, criando tudo. Agora, na carpintaria, José cria e ensina
as coisas do O dia a Filho dia. de Deus a criar aquilo que ele Ele já a todo sempre sustenta. criou. Exatamente. É por isso que não adianta a gente ficar, por que lá, durante 30 anos, ele não fez coisas grandes. Não, foi o dia a dia. E aí que está a beleza das coisas, É nesse isso que eu ia perguntar, ordinário. Maíla. Eu vou até aproveitar para explorar um pouco mais disso que você tocou. Essa questão do escondimento dos 12 até os 30 anos. Foi muito tempo, foram 22 anos. Né? Estou fazendo 18. a conta errada? 18 anos. Fiz a conta errada. 18 anos nesse escondimento em que a gente não sabe exatamente o que Jesus fez. E é o que depois a gente conversando, vocês me diziam. A riqueza da rotina, a riqueza daquilo que se faz no dia a dia, que nós, como donas de casa, nós pertencentes a uma comunidade familiar, E nós profissionais, né? fazemos também, né, no dia a dia, né? A rotina que muitas vezes até cansa. Sim, Deus nos ensina com a família de Nazaré, nesses 18 anos que ali eles vivendo essa rotina de tal maneira tão simples e normal, a ponto de, às vezes, esquecer que ali estava o mistério, que ensina pra gente. É no dia a dia, nesse ordinário, no fazer as coisas da nossa profissão, nos nossos deveres de Estado, como sacerdote, como mãe, como profissional, que a gente vai fazendo a vontade de Deus. Essa é a lição que Deus nos dá dessa vida oculta de Jesus em Nazaré, com o seu pai e sua mãe, obedecendo, sendo submisso, trabalhando, fazendo o ordinário, que nesse mistério vai ensinar para a gente as coisas de Deus. Né? Muito bem, eu quero aqui apresentar a vocês, para falar um pouco mais de São José, este livro que a Maíla trouxe aqui para a gente, que eu já tive a graça de adquirir onde você pode enriquecer um pouco mais o conhecimento a respeito de São José. E aqui traz orações, devocionais, traz detalhes assim que Ensino enriquecem. da igreja. Enriquecem bastante. Então, se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais, podem ligar aqui na TV Imaculada no 3349-1015 ou no 3349-2358, se informar a respeito, que aí a TV pode ver também para vocês um exemplar, né, através da Maíla. E quem quiser, é a editora Eclese, né? A editora pode também entrar, procurar. Traz uma riqueza muito grande dessa vida de São José, desse papel que ele teve, desse grande homem na Bíblia e na nossa vida. E, como o padre Carlos colocou, traz assim uma solidez muito grande do magistério da igreja sobre São José, daqueles que são os documentos que os papas, os últimos papas, todos falaram sobre São José. Né? Nesse ano tem a carta também apostólica que o Papa Francisco fez sobre São José, que nos deu, então, esses 150 anos em que São José é declarado patrono da igreja. Então, a gente tem muita coisa boa para aprender ainda sobre São José. Estamos vivendo o ano josefino, mas acho que é uma coisa muito maior. Estamos vivendo o tempo de São José. Nesse resgate, nesse aprender sobre esse pai de Jesus e esse homem que tem tanta coisa para nos ensinar nas suas virtudes, aproximando dele, a gente pode amá-lo como Jesus amou, né? E ele foi amado também por esse pai tão dedicado, que deu a vida por esse menino, realmente. Ok, gente. Estamos aqui, então, finalizando essa belíssima história de José, esposa de Maria, pai adotivo de Jesus, que comandou toda a nossa história, considerando a segunda metade do cristianismo, vamos dizer assim, com o nascimento de Jesus, seu filho, vem toda essa história belíssima que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Quero aqui agradecer você ter acompanhado essa história, dizer que enriqueça sua família, enriqueça seu lar, respeite seu pai e sua mãe, dê valor ao seu pai, aquele homem que com dificuldades ou de forma leve conduz o seu rebanho, conduz o seu pequeno lar, né, para que vocês possam depois, como pais também, honrarem
seus filhos honrarem a você. Então, fiquem com Deus, que Jesus, Maria e José possa nos conduzir nessa caminhada rumo ao céu, peregrinos aqui nessa terra. Até mais, agradeço nossos mestres, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.